Meu irmão e minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. É segunda-feira, sim, e como sempre eu recordo, nós falamos que segunda-feira, terça, quarta, todos os dias da semana, a nossa vida deve ser dominical, do Senhor. Mas aqui em Uberaba, hoje, segunda-feira, nós estamos já numa caminhada, numa caminhada de recepção do estandarte de São Francisco. O estandarte comemorativo aos 800 anos. São vários jubileus. Nós tivemos 800 anos de criação da Ordem Franciscana Secular, da nossa regra de vida. Nós tivemos ano passado os 800 anos de criação do presépio de Grétio, que São Francisco criou. Esse ano são os 800 anos em que Francisco recebeu os estigmas, as marcas no seu corpo, as marcas da paixão, as marcas do crucificado no seu corpo, já que estava no seu coração, a meditação sobre a vida do crucificado. E ele se assemelhou ao crucificado 2 anos antes de sua morte. No próximo ano serão os 800 anos da chamada O Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol. Enfim, ele canta todas as criaturas. Em 2026, 800 anos da sua morte. Nós chamamos de o trânsito do seráfico Pai, a sua morte. Ontem nós celebramos a Eucaristia e na série de atividades que tivemos, nós ouvimos o Evangelho bonito, em que Jesus chama os discípulos, sim, e os envia em missão. E eles partem, saem de 2 a 2 para cumprir aquela missão. Só que foi justamente esse Evangelho, e o Frei que celebrou a liturgia de ontem, ele nos lembrou que foi justamente esse texto que encantou a Francisco. Assim, olha, vão, mas não levem nada, não tenha mais do que uma túnica, não se preocupem com o que vão calçar, onde vão dormir. Não se preocupa com nada disso não. Vão. E esse evangelho encantou a Francisco de uma maneira tal que ele disse, olha, isso está nas fontes franciscanas, ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo do fundo fazer do fundo do meu coração. Então nós que estamos esses dias nessa caminhada, com toda a igreja, com todas as comunidades, nós ficamos pensando nisso também, que nós devemos cumprir o mandato do Senhor, a missão do Senhor. Mas como franciscanos, nós queremos seguir a Jesus do jeito de Francisco. É essa graça imensa que nós estamos tendo nesses dias aqui em Uberaba, a nossa fraternidade Nossa Senhora de Fátima. Mas é uma graça que toda a nossa igreja, todas as comunidades, todos os devotos de Francisco estão tendo. Uma oportunidade de olhar para esse estandarte, é um estandarte simples, mas que traz os elementos que sempre foram muito importantes a Francisco. A palavra de Deus, a natureza, enfim, tudo aquilo que a gente percebe que em Francisco chamava muita atenção. E o sentimento de fraternidade. E, certamente, as chagas. Então, esse estandarte, ele diz muito, ele fala muito. É obra de um artista franciscano, um frade franciscano que fez esse estandarte. E a gente está com ele nesses dias até a terça-feira da outra semana. No próximo domingo, e aí a gente vai se preparando para celebrar, os textos falarão todos muito nisso, mas sobretudo o Evangelho vai falar dos discípulos retornando da missão e narrando a Jesus. E eles falam, olha, aconteceu isso, e diz aquilo que eles fizeram, o que falaram. E Jesus fala, vem para um lugar à parte, para descansar um pouco. Não deu. Os discípulos, Jesus estava sendo procurado pelas pessoas. Então, dali aquele chamado, aquela advertência que nós devemos estar sempre disponíveis, dispostos a servir. Mas o próprio Jesus disse, olha, cuida do descanso. Agora, o descanso para a pessoa que cumpre uma missão, no nosso caso, não pode ser simplesmente um descanso, férias pura e simplesmente. Deve se colocar no meio daquele descanso, daquele lazer, a espiritualidade, a oração, uma espécie de deserto interior. Embora esse deserto seja não só pessoal, mas também comunitário. Então, é importante a convivência fraterna. Então, que a gente possa fazer isso sempre. Em família, a nossa família humana, a nossa família cristã, a nossa fraternidade. E queira Deus que a gente compreenda que o nosso dever de entregar a nossa vida pelo Evangelho
tem que ser uma vida verdadeira, uma vida vivida em todas as dimensões. Então não nos esqueçamos, a familiaridade, né, o nosso sentimento familiar, a nossa atenção para os familiares, isso é muito importante, não podemos nos descuidar, e a nossa atenção fraterna. Então, meu irmão e minha irmã, eu desejo que você tenha assim, uma boa semana, mas se você aqui de Uberaba puder ficar por dentro, né, das nossas atividades e participar conosco, participe. No próximo domingo, a celebração da manhã vai ser no mesmo lugar, na Capela de São Francisco. E olha, desejo sim que essa semana seja passada na alegria, quem estiver trabalhando, né, também, quem tirou férias, a gente continua descansando, né, e nos dedicando ao serviço de Deus. Mas vou pedir, sendo de Uberaba ou não, esteja em comunhão conosco, com a nossa fraternidade. Reze, interceda para que os frutos dessa visita, desse abençoado estandarte, a gente possa colher, não por conta da nossa fragilidade, jamais, mas pela vida entregue de Francisco. Uma vida preciosa que certamente tem muito a nos dizer hoje ainda. Nós precisamos, né, porque nós somos muito apegados às coisas, às pessoas, às situações, né, que o recado que esse estandarte está nos dando seja aprendido, seja seguido, para o nosso bem, para a nossa paz e bem, meu irmão e minha irmã.